Amado Santíssimo Pai Celestial, nosso Deus, nosso Cordeiro Sangrento, que intercede por nós todo o tempo, 24 horas por dia. Aproximamo-nos de Ti nesta noite para Te agradecer por aquele dia no Calvário. Abençoa-nos nesta noite, quando vamos vir à mesa, comer, tomar do Teu pão, comer e tomar do Teu vinho, símbolo do corpo e do sangue do Senhor. Que isto não seja um mero acontecimento, Pai, mas que isto seja uma reaproximação íntima com o Cordeiro Sangrento em nossos corações. Abençoa-nos, humildemente ao pé da cruz, nos prostramos diante de Tua presença. Ajuda-nos a valorizar o Calvário. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, continue nos abençoando, irmãos. Bom estar aqui para este culto tão sobrenatural, tão marcante, culto mais íntimo que a igreja tem com a palavra, com Cristo, de memória do Calvário, que fala profundamente daquele dia no Calvário. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Deus os abençoe. Nós vamos nos colocar em pé. Vamos ler a Bíblia em São Mateus, o capítulo 27. Nós vamos ler todo o capítulo nesta noite, mas em pé vamos ler somente o verso 1. Vamos ler o verso 1 em pé, depois vamos ler o restante do capítulo assentados. O capítulo 27 de São Mateus é considerado o capítulo do abandono, quando ele foi abandonado por tudo e por todos, por causa de nós. Diz o verso 1: E chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. Assentai-vos, vamos ler agora sentados. Formaram conselho contra Jesus para o matarem. Eu quero lembrar com os irmãos o equilíbrio que Jesus teve até para enfrentar a morte. Jesus, ele tomou a liderança, ele foi líder de suas emoções. Deixou esse legado de liderança, de emoções na história para nós copiar dele, buscar para nós liderança de si mesmo. Em todos estes contratempos, estes abalos, ele não mudou de comportamento, ele permaneceu sólido, com comportamento firme, equilibrado, diante das ameaças, das atrocidades, deixando para nós esse lindo legado de liderança de si mesmo, dos seus sentimentos, dos seus sentidos. Porque às vezes, amados irmãos, aprendemos a dirigir veículos
dirigir empresas e não aprendemos a dirigir a nós mesmos, aos nossos sentidos, às nossas emoções. Dirigimos veículos a alta quilometragem por hora, empresas de grande escala, números, mas não aprendemos a ser líder de nós mesmos. Não aprendemos a liderar nossos próprios instintos, nossos próprios sentimentos, principalmente em horas de bifurcação de nossas vidas. Jesus, até na hora da morte, escreveu para nós com sua prática esse lindo legado: ser líder de seus sentidos, líder de si mesmo. Veja, verso 2 de Mateus 27. E manietando, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos, como ovelha muda. Veja o comportamento de Jesus: amarrado, algemado, como se fosse um bandido, calado. Sabe por quê? Porque às vezes a melhor resposta é não dar resposta. Às vezes a melhor resposta é o silêncio. É o silêncio. Verso 3. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, observava-o de longe. O Judas trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. Consciência pesou. As moedas de prata pesaram em seu bolso. Houve um peso de consciência que ele não aguentou carregar mais aquele dinheiro da venda ilícita que ele fizera. Verso 4. Judas veio desesperado àqueles que ele o vendeu, Jesus, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Fizemos o negócio, está feito. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar. Faça a ideia do peso de consciência que tinha Judas ali naquela hora. Até as moedas, o dinheiro, pesou demais em sua consciência, em seu bolso, que ele não aguentou carregar. Ele atirou aquilo para lá e saiu amargamente depressivo e foi se enforcar. O mestre, de longe, calado, observava todo esse cenário. Verso 6. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. Até os sacerdotes do templo da sinagoga não quiseram usar aquelas moedas, porque sabiam que era um negócio ilícito que Judas havia feito. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros, nem da sua pátria não foi, estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje campo de sangue. Sangue de quem? Então se realizou o que vacinara o profeta Jeremias, dizendo: tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado,
que certos filhos de Israel avaliaram e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. E agora o verso 11. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Disse-lhe Jesus. Não respondeu. Às vezes a melhor resposta é não dar resposta. Não adianta dar resposta. Não vai alterar nada. Não vai mudar a sentença. Só para fazer espetáculo público. O diabo às vezes quer que nós compartilhemos com o gosto dele. Descer o nível, brigar, dar resposta, bater boca. Jesus teve autodisciplina até na hora da morte, deixando este lindo legado: não descer ao nível. Às vezes, repito, a melhor resposta é não dar resposta. Ele diz: tu dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Nada tinha a responder. Disse-lhe então Pilatos: não ouve quanto testificam contra ti? Tu não és humano? Não tens sentimento para apelar? Não. Ele estava mais alto do que os seus próprios sentimentos. Ele tinha uma estrutura dentro de si que não precisava de se auto-advogar. Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, você também passa a ter tal comportamento. Você não precisa te auto-advogar. Deixe que a verdade te advogue. Deixe que sua vida cristã te advogue. Jesus, nosso irmão mais velho, nesta nova criação, deixou esse lindo legado para nós: rastros na areia do tempo, na estrada da vida. Ó Deus, ajuda-nos a aprender esta lição. Os vencedores não são aqueles que brigam mais. Os vencedores não são aqueles que apunhalam mais. Os vencedores são aqueles que assumem e ficam em silêncio e deixa a verdade responder por si. A verdade responder por si. Repito, às vezes a melhor resposta é não dar resposta, como fazia Jesus. Verso nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Nunca tratei de um caso assim. Nunca tratei de um caso com uma pessoa com tal comportamento. Este homem é um homem de um comportamento singular. Verso 15. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque Pilatos sabia, ele não era bobo, conhecia a política que havia por detrás de tudo. Sabia que por inveja
o haviam entregado a Jesus. Era pura inveja, porque ele fazia coisas que os sacerdotes não conseguiam fazer. Ele tinha qualidades em si que os sacerdotes das sinagogas não tinham. Ele tinha em si coisas, estrutura tão grande, que até os ateus admiravam em ouvi-lo. E por isto, ao invés de segui-lo, desenvolveram inveja. A história se repete de tempo ao tempo. Você não está livre como filho de Deus, que produz o caráter de Deus, de sofrer essas mesmas afrontas. Porém, aprendamos com Jesus. A melhor resposta é não dar resposta. Aprendamos com a igreja da era de Tiatira. Eles respondiam com o trabalho. Quanto mais os afligiam, mais eles pregavam, trabalhavam, realizavam a obra de Deus. Deus, ajude-nos a aprender essa grande lição com este grande professor, Jesus Cristo. Verso 19: estando ele assentado no tribunal, o presidente Pilatos, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. A coisa era forte. O homem não tinha falha, não tinha o que o injuriarem, eles estavam injuriando, ao ponto da própria esposa do presidente Pilatos, governador Pilatos, ficar perturbada, perder o sono. Eles estavam mexendo com algo sério, brincando com coisa séria. O maior perigo é brincar com o perigo. Olha, não brinque com isso não, isso que é Deus. Não brinque com a vida cristã não, isso que é Deus. Veja, verso 20. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Por quê? Por inveja. Jesus sabia de tudo isto, mas conservou como ovelha muda, assistindo aquele cenário calado. Falar não adiantaria. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás, o bandido, o facínora. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. A inveja aflorava na alma, no espírito e na pele daqueles religiosos. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? Ele só fez o bem. Ressuscitou um defunto que há 4 dias estava morto, curou a tantos, ajudou a tantos. Que mal fez ele para o matarem? Mas a inveja era grande demais no coração do povo. Inveja é falta de habilidade própria de realizar. Inveja é falta de capacidade de realizar. E aí a coisa vomita para fora. Ódio. Verso 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, passeata nas ruas de Jerusalém foi grande.
Tomando água, lavou as mãos diante da multidão, como que dizendo: estou livre. Dizendo: estou inocente do sangue do justo. Considerai isto. Pilatos teve até essa palavra inteligente. Olha, gente, considere isso que vocês estão fazendo, porque Pilatos sabia que era por inveja que eles estavam fazendo aquilo. Considere isto, amados, que Deus nos ajude a considerar. Considerar é avaliar passos, decisões loucos. Menina, antes de você sair da comunhão, considere essa ideia, vê se vale a pena. Moços, antes de você se envolver com a mulher mundana, a namorada mundana, considere isto, avalie, veja se vale a pena, se as lágrimas não vão ser terríveis depois. Considere isto, foi o conselho de Pilatos para aquele povo. Verso 25: e respondendo todo o povo disse: não, que o teu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Que sentença cruel. Pouco tempo depois, veio o general Tito, fechou as portas de Jerusalém, cumprindo esse pedido do próprio povo judeu. Matou o judeu, que sangue de judeu escorria pelas ruas de Jerusalém como enxurrada, porque eles próprios decretaram sua própria sentença. Que o sangue dele caia sobre nós. Nós assumimos essa culpa, esquecendo do conselho de Pilatos para eles considerar aquilo. Não mexa com coisa séria, considere. O juízo pode ser grande demais. Se você não pode resolver um problema, não se meta naquilo, senão você fica culpado daquilo, diz o profeta na mensagem Hebreus, volume 2. Fique quieto, fique longe, considere, oxalá termos esse bom senso de considerar, o verbo considerar. Verso 26, então soltou-lhes Barrabás. É o que o povo queria. Veja o que o povo quer hoje. Eles querem um evangelho moderno, um evangelho que não mexe com o pecado, e é o que eles têm. O que eles pedem, eles têm. Soltou Barrabás, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Jesus calado estava, calado continuou. Escreveu o profeta Isaías, dizendo: como ovelha muda, ele foi ao matadouro. Que legado, gente. Vamos estudar isto entre linhas. Hoje é dia de Santa Ceia. Lembrar, voltar no calendário a 2000 anos atrás e lembrar deste episódio é bom, para valorizar o que ele fez por nós. Culto de Santa Ceia não pode ser comum, tem que ter um sentido. O sentido é, Paulo disse em Coríntios 11, lembrando-nos. Lembrar é reviver outra vez. Verso 27, logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e despindo-o, tirou a roupa dele, ficou nu, e o cobriram com uma capa de escarlata, e tecendo uma coroa de espinho. Veja a coroa que deram a ele, o Rei dos Reis, o grande Deus. A coroa que lhe deram foi de espinhos. Puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, Rei dos Judeus.
faça espetáculo público, saia daí. O diabo gosta disto, que nós façamos malabarismo, espetáculo público para agradá-lo. Nós não precisamos provar para o diabo que somos cristãos. Não precisamos, Jesus não precisava disto, provar para o diabo que ele era Deus. Ele não atendeu o gosto do diabo. Verso 30, e cuspindo nele, veja, Deus sendo cuspido no rosto. Às vezes você, alguma palavrinha, alguma cara feia, você já fica triste. Lá estava Jesus deixando esse lindo legado, até cuspindo no rosto, cuspiram no rosto de Deus. Cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça, e depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Verso 32, e quando saíram, encontraram um homem cirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz, e chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Não vou beber bebida alcoólica. Eu sou um nazireu. Ah, mas nós vamos te matar. Que mate. Não vou beber bebida alcoólica. E havendo crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si os meus vestidos, e sobre minha túnica lançaram sorte. E assentados o guardavam ali. E por cima de sua cabeça puseram escrita sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Elogio? Elogio. Elogio hipócrita. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. 2, falando dos 2 povos, todos os 2 crucificados ali no Calvário. Você tem que entender isto, meu irmão, minha irmã. Fisicamente falando, todos os 2 lados estão crucificados. Fisicamente falando, todos os 2 lados, humanamente, fisicamente falando, os 2 lados estão vulneráveis a sofrer estas atrozes. Nós não podemos dizer: eu sou um cristão, eu não posso passar por isto. Eu sou um filho de Deus, eu não posso passar por isso. Não, os 2 foram crucificados, o lado do pecado e o lado do salvo estavam crucificados, junto com Jesus, o centro da coisa. É melhor ficar calado do que tentar explicar as coisas, e às vezes até ferimos ao Espírito Santo. E os que passavam por ali blasfemavam dele, meneando as cabeças, dizendo: como pode esse homem dizer o que diz ser e morrer de uma morte tão vergonhosa? Eles menearam as cabeças, criticando, arrazoando. Verso 40, e dizendo: tu que destróis o templo, você não falou isto? E em 3 dias o reedificas? Onde está isto? Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desça da cruz. Blasfemando, zombando. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, curou a tantos, libertou a tantos, e a si mesmo não pode salvar-se? Aí você lembra ele dizendo: médico, cura-te a ti mesmo. Ele disse: eu não vim
para servir a mim, eu vim para servir outros. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Querendo espetáculo público. Você não precisa fazer malabarismo para o diabo. Cura esse aqui, o irmão Brando, uma vez um ateu chegou para ele e disse: Billy, se eu ver você curar esta pessoa, eu crerei em ti. O irmão Brando disse: como você vai crer se você é incrédulo? Ele virou e disse: me faça cego. O irmão Brando disse: como eu posso lhe fazer cego se você já é cego espiritual? Eu não vou fazer malabarismo para querer converter você, não. Se você tivesse, em outras palavras, semente eleita, você não estaria me tentando. Eles continuaram criticando dele no verso 43. Confiou em Deus? Você não dizia que Deus é seu pai? Que Deus, o Pai. Confiou em Deus? Livre-o agora. Se o ama, por que diz sou filho de Deus? E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Só que aquele da direita não criticou, simplesmente disse: Pai, Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Verso 45: e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Isso ainda ele não tinha morrido. A natureza escondeu o seu brilho, o sol, os astros, estrelas, luminares. Escondeu o seu brilho para não ver o Salvador morrer daquela morte tão vergonhosa. Houve trevas, porque a natureza que ele criara não deu conta de assistir sua morte. Esconderam-se para não ver seu Criador morrer daquela morte tão vergonhosa. Tudo escureceu. Todos os astros esconderam o seu brilho, envergonhados de ver o Salvador, o Criador, morrer de uma forma tão atroz como aquela. E perto da hora nona, ele exclamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, em meio das trevas, tudo estava escuro. Lama sabactani, isto é, Deus meu, ali era o homem Jesus. Deus meu, por que me desamparaste? As dores eram tantas, e ele começou a gemer. Sabe que provocara aquelas dores sobre ele? Sabe? Eram os meus pecados, eram os teus pecados, que pesara sobre ele, e doera tanto nele, que ele gemia, e começou a falar em línguas estranhas, balido de ovelha: Deus meu, estou desamparado. Porque quando o pai o desamparou, ele sentiu dores. Enquanto o pai estava com ele, ele não sentia dores, ele estava anestesiado. Verso 47, alguns dos que ali estavam ouvindo isto dizia, não entendeu, não é, as línguas que ele estava expressando, diz: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu em vinagre, pondo numa cana, e dava-lhe de beber, brincando com ele, brincando com o Rei dos Reis, uma brincadeira de malabarismo. Que responsabilidade, hein? Que ação pesada. Verso 49, os outros porém dizia: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, gemeu, creio que já balbuciando sangue pela boca, rendeu o espírito e morreu.
maior dor, traspassado por muitas espadas, sangrando, esvaindo sangue até pela boca. Mas naquela hora foi quando o ladrão da direita não aguentou, disse: eu não posso perder a minha oportunidade. Virou para ele e disse: tu és rei, sim, lembra-te de mim. Eu estou aqui sendo crucificado porque eu mereço, mas tu não mereces. Lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Ele ouviu o gemido da alma pecadora daquele ladrão e virou para ele respondendo, disse-lhe: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Oh, amados, em quaisquer circunstância de sua vida, se você aproximar dele em espírito de fé, se há um fundo que clama por ele, existe ele para te responder. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. A terra não suportou ficar quieta. Vimos agora há pouco que os astros não suportaram permanecer brilhando, escondeu o brilho, envergonhado daquela cena. E agora até a terra começou a estremecer por aquele acontecimento mais terrível: o Salvador, o Criador, sendo esbofeteado, traspassado e morto daquela forma. Fenderam-se as pedras ao ponto do terremoto ser tão grande que abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam no Velho Testamento, foram ressuscitados naquela hora. O poder foi tão grande. Aí eu lembro do irmão Brana, nosso irmão mais velho. Preste atenção nisto, amados. Nós não estamos em uma mera religião. O irmão Brana, quando ele foi acidentado, rebentado, todo quebrado, moído, esfarelado naquele acidente automobilístico, e foi internado naquele hospital, eu esqueço o nome da cidade. E enquanto ele estava ali, quando ele entrou ali, permaneceu ali por, parece que 8 dias por aí, todos os doentes que estavam internados ali receberam alta e foram para casa curados. Jesus, na sua morte, mortos ressuscitaram dos sepulcros. A coisa foi tão forte, a comoção foi tão grande. Não foi um acontecimento comum, minha gente. Este episódio do sacrifício de Jesus, não podemos acostumar com isto, igreja querida. Não te acostume com a história da cruz. Cantar hinos como um poeta para ganhar dinheiro. Calvário, cruz, canta sem nenhum sentimento da coisa que está por detrás da letra. Foi algo tremendo, forte, ao ponto da terra abalar. Saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, os mortos entraram na cidade santa, ressurretos, e apareceram a muitos ali, mortos, que havia morrido lá 100 anos, 200 anos, 500 anos. O caso de Abraão há 2000 anos atrás, quase. A morte de Jesus trouxe vida até para os defuntos que estavam nos cemitérios. E o centurião que estava ali, centurião
é um comandante de um pelotão romano. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, ele já estava com o coração abalado, aquele centurião, de ver acontecimentos fenomenais que ele nunca vira em sua vida, tiveram um grande temor naquela hora. Temor. E disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Não tem como não ser um homem extraordinário. Verdadeiramente este homem é um extraordinário. Ele era realmente o que ele dizia ser. Baixaram suas cabeças. Eu creio que começou a chorar. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Não podia aproximar deles porque os soldados não deixavam. Estava olhando de longe com lágrimas, assistindo aquele cenário, entre as quais estava Maria, a Madalena, a quem Jesus expulsara 7 demônios e libertara daquele espírito ruim. Também Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Jesus estava morto, cadáver. Este homem, José de Arimateia, foi ter com Pilatos, o presidente, e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. Pode levar. Pode levar, ele já morreu. Libero. E José, tomando o corpo, envolveu num fino, limpo lençol. Eu creio que José terá seu galardão de lá, por ter cuidado dos restos mortais de Jesus, com esse carinho, fino, limpo lençol. Não embrulhou Jesus de qualquer jeito. Cuidou com fino, caro, né? Roupa fina é coisa cara. E limpo lençol, não com lençol sujo. Eu creio que José terá seu galardão. Aliás, o irmão Brana disse que José terá seu galardão do lado de lá. E pôs no seu sepulcro novo. José era rico, tinha uma sepultura nova. Disse: eu vou sepultar lá, uma sepultura especial, era para mim, eu vou por ele. Dê seu melhor para Jesus. O que José tinha para ele, ele cedeu para Jesus. O que você tem para você, negue aquilo e dê para Jesus. Dê sua voz para Jesus. Dê seu coração para Jesus. Dê seu cabelo para Jesus, irmã. Não corte não. Dê sua língua para Jesus. Pare de estar batendo como matraca na boca, falando de coisas erradas. José deu o seu melhor para Jesus, para aquele momento. O melhor da sepultura, mais cara da jazida, era de José, porque ele era rico. Vocês vão no cemitério, vocês sabem disso. José disse: eu vou dar o melhor para ele. José terá seu galardão. Oh, preciosos amigos, irmãos e irmãs, dê seu melhor para Jesus. Ah não, eu ganhei tanto, se sobrar eu vou dizimar para Deus. Não, ele deu o melhor, o primeiro. Se sobrar eu vou ofertar na casa de Deus. Se sobrar tempo eu vou ler a Bíblia. Se sobrar tempo eu vou orar. Não. José deu o seu melhor para Jesus. Ó Deus, desça essa consciência em nós. Se digamos que somos cristãos, devemos tomar esses exemplos, pegadas na areia da estrada da vida, e tê-las como modelo para nós.
Jesus é o nosso modelo, bom modelo para me inspirar nele. Verso 60, e pôs no seu sepulcro novo. Não foi velho, não. Foi sepultura usada, não. Nova. Que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se, tampou a sepultura com enorme pedra, lacrou e deixou lá. Eu creio que o coração de José saiu dali doído. Como pode matar um homem tão bom como aquele? Ele só fez o bem. Onde ele chegava, havia doente, ele curava. Ele era amigo dos pecadores. Ele condenava o pecado, mas era amigo dos pecadores. Amava os pecadores. Verso 61, estavam ali Maria Madalena e a outra Maria sentadas defronte do sepulcro, eu creio, chorando. Que mal fez ele? Que mal fez ele para merecer tantas atrocidades? Mas já estava morto. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, Pilatos, olha, não está acabada a história não. Lembramos-nos de que aquele enganador, Jesus, quando ele vivia ainda dizia, depois de 3 dias ressuscitarei. O senhor lembra disso, Pilatos? Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e furtem-o e digam ao povo que ele ressuscitou dos mortos. Assim o último erro nosso será pior do que o primeiro, de ter matado sem culpa. Pilatos já não tinha mais jeito, estava governado pela política do povo. Disse-lhes Pilato: tendes a guarda, pode guardar o sepulcro. Pega o soldado que vocês quiserem, leve lá para vigiar, para não deixar os discípulos roubar o corpo à noite, e depois sair dizendo que ele ressuscitou. Vai lá, leve. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. A guarda governamental, vocês sabem, nós temos aqui em Brasília, é a melhor da elite. A guarda que Pilatos, o governador, tinha, era a guarda mais preparada para enfrentar guerra. Era melhor, eram pessoas melhor, era a elite da guarda pretoriana. Mas sabe o que aconteceu com essa elite? Soldados treinados e preparados? Vamos lá para o capítulo 28, até o verso 10. E no fim do sábado, os guardas lá nem piscavam o olho, vigiando a sepultura. Quando já despontava o 1º dia da semana, domingo de manhãzinha, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Estava lá no meio do cemitério. Para surpresa delas, eis que houvera um grande terremoto. Havia acabado de acontecer um grande terremoto, porque um anjo, singular, um anjo do Senhor descendo do céu, chegou ali removendo a pedra, e ali estava o anjo, sentou-se sobre a pedra, estava lá. A Maria, as 2 Marias chegou lá, e aquele anjo vestido de branco, sepultura aberta, pedra removida, e o anjo lá sentado. Seu aspecto era como o relâmpago daquele anjo, seu vestido branco como neve. E os guardas com medo, ficou atônitos, com medo daquele homem sobrenatural sentado ali, daquele anjo, que eles não entendiam nada de coisas celestes, eram homens, guardas humanos, ficaram muito assombrados como mortos, perplexos, assombrados, desmaiaram como mortos. Como mortos. Cadê, senhor Caifás, sua segurança? Cadê seus guardas pretorianos que o Senhor escalara para vigiar o sepulcro de Jesus?
Cadê? O sepulcro está vazio, cadê o homem? Seus guardas não são bons? Ó grande Pilatos, poderoso Pilatos, imperador romano, César, Tibério César, o homem fugiu. Poderoso poder romano, cadê o homem? O anjo, o aspecto do anjo era tão forte que os guardas tremeram e desmaiaram como mortos. A arma bélica não é arma poderosa. A maior arma poderosa é a presença de Deus na coisa. A maior força que existe não é força bélica de Roma e de nenhum outro país, mas é a força de Cristo em uma igreja. As Marias, verso 5 de Mateus 28. Mas o anjo respondeu, disse às mulheres: não tenhais medo, estou aqui. Pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Os guardas desmaiaram, mas as Marias que tinham o Espírito Santo não desmaiou. Você não precisa ter medo de Jesus, viu? Vocês que têm superstição, perdoe isso lá da igreja, aquela lá, né, que nós nascemos nela. Você ter medo dos seres celestiais, são nossos amigos. As Marias não tiveram medo do anjo, porém os guardas tiveram tanto medo que caíram desmaiados como mortos. Não tenhais medo, estamos aqui, porque já ressuscitou como havia dito. Vem cá, vem, aproxima. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois imediatamente agora, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, eis que vos tenho dito. O anjo sorrindo, creio que aquele anjo estava sorrindo para elas, para as duas Marias. Para os incrédulos foi uma cena de terror, o anjo. Mas para as crentes foi uma cena de alegria. A palavra de Deus para o incrédulo é juízo, é uma coisa terrível. Mas para o crente é graça, é misericórdia, é amor divino. Aí elas saíram dali do cemitério. Sabe o que aconteceu quando elas começaram a sair? Saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, pela notícia ouvida, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a caminho, sabe o que aconteceu? Eis que Jesus lhes saiu ao encontro. Eu creio que aquele encontro foi o mais belo da história. Creio que ele saiu ali sorrindo, sem nenhuma cicatriz. Sem nenhuma cicatriz. Quem elas encontraram? Ele! Ele se apresentou, eu creio, com um sorriso estampado em sua face. Eu sei que vocês estão preocupadas, filhas, mas eu estou aqui vivo. Eu lembro de uma afirmação do irmão Brana nesse sentido. Ele disse: quando vocês ouvirem dizer que eu morri, não creia nisto, eu estarei vivendo em algum lugar. E ali aparece diante delas aquela cena tão aprazível, ele sorrindo, sorrindo. Oi, oi, irmãs, oi. Mas é o mestre, cadê as marcas dos cravos? Não tem. Quem tirou daí?
Eu não disse para vocês: derribai esse templo e em 3 dias eu o levantarei? Aqui estou eu. Paz do Senhor, a paz, ou um bom dia, não é? Como se queira. E indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Mas como pode? Eu estou vendo uma miragem. Isto que eu estou vendo é real? Ele realmente ressuscitou? Ou eu estou tendo um sonho? Curvaram aos pés dele e o abraçaram e adorou. Mestre, oh mestre, o Senhor tirou uma tonelada das nossas costas de pânico, de dissabor. Realmente o Senhor é o que o Senhor diz ser. Agora creio, mestre, que realmente o Senhor é o que o Senhor diz ser. Em outras palavras, mestre, como é bom crer em sua palavra, como é bom assegurar em sua palavra, ela não falha nenhuma vírgula. Prostrar os seus pés, agarrou com as pernas dele. Eu creio que ali foi lágrimas e lágrimas, não de tristeza mais, mas lágrima de alegria. Você vai vir agora, minha irmã, meu irmão, na fila da ceia, com lágrimas de alegria, viu? Faça isto. Jesus gosta de ver essa expressão de gratidão em nós. Aquelas lágrimas das 2 Marias foi lágrimas de expressão de gratidão. Ele vive, ele vive. Então Jesus disse-lhe: não temais, ide, dizei aos meus irmãos, que eram os discípulos, que vão a Galileia. Lá eu vou encontrar com eles, lá eles me verão. Diga para eles que eu não estou morto, eu não morri, eu estou vivo. Vai lá, Marias, diga para eles que estarem preparados, que eu vou encontrar com eles. E aí vocês prosseguem depois. Vocês vão ver que quando de repente estavam reunidos de portas fechadas em um quarto, temendo os judeus, de repente Jesus aparece e diz: paz seja convosco. Outros 500, Paulo descreve em Coríntios 15, havia 500 em outro lugar. De repente Jesus se apresenta e diz: paz seja convosco. Ele não estava morto, como hoje ele não está morto. Ele ressurgiu dentre os mortos para trazer a nós essa evidência de como ele vive, nós podemos viver também. Creia nisto. Mas eu quero que vocês guardem isto: comportamento de Jesus até para morrer. Às vezes aprendemos a dirigir veículos, dirigir empresas, e não aprendemos a dirigir a nós mesmos. Não aprendemos a ser líder de nossos sentidos, de nós mesmos. Jesus deixou esse legado de um grande líder de seus sentimentos. Podia reclamar, podia difamar, podia murmurar, mas preferiu ficar calado. Podia responder, porém preferiu não responder. Poucas vezes que ele abria a boca para responder, para satisfazer aqueles seus acusadores. Pai Celestial, ajude-nos a ir embora para casa hoje, com os corações pensativos, dizendo: Deus, dá-me também essas qualidades. Como ovelha muda, foi ao matadouro, sem abrir a sua boca, assumindo a liderança de si mesmo, assumindo a liderança de seus sentidos, sem abrir a boca. Que cenário tão lindo!
ele expressou. Que filme, que cenário! Foi o cenário do testemunho do comportamento de Jesus Cristo. Que drama tão lindo ele executou no cenário da história. Nasceu como criança, cresceu, adolescente, jovem. Que comportamento admirável! O homem que teve a liderança de si mesmo. O homem que dominou a si próprio. Isso fala do grande gestor da sua própria vida. O homem que teve verdadeiramente o maior gestor de si próprio, Jesus Cristo. Que gestão, que legado, que testemunho, que comportamento, que até hoje os grandes sábios, Platão, Sócrates, grandes filósofos, grandes psicanalistas, psiquiatras, ao lê-lo, até mesmo os ateus, ao ler a biografia desse homem, ficam boquiabertos, dizendo: como pode alguém desenvolver um comportamento tal como este homem da Galileia? Como pode? Nós não estamos aqui para só admirá-lo, mas nós estamos aqui para dizer: Deus, dá-me disto também. Dá-me disto também. Nas minhas horas de bifurcação da minha vida, Pai, dá-me destas qualidades. Eu não quero só ler esta linda biografia, eu quero possuir isto encarnado em meu dia a dia. Em meu dia a dia. Oremos, Senhor, ajude a nós. Ficamos boquiabertos, admirados com tal expressão, com tal comportamento deste homem, grande homem, simples, porém que comportamento grande. A única vez como humano que ele permitiu se colocar acima dos homens, a única vez que este homem, Jesus, permitiu ser colocado acima dos homens, foi quando eles colocaram na cruz. Todas as outras vezes ele sempre se tornava o menor, se expressava como menor, como menor, como menor. A única vez que ele deixou ser promovido, ser o maior, foi quando ele foi crucificado e foi elevado à cruz. Aí ele ficou mais alto do que os homens. Mas sempre a posição dele era estar como o ladrão da direita, como Zaqueu, comendo com ele e ajudando-os a levantar o pobre do pó, do monturo, erguer o necessitado. Deixa eu repetir. A única vez que ele foi elevado acima dos outros homens foi lá no Calvário. Vamos colocar em pé. Abramos nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Paulo, falando de Jesus, disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei,
Isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto, lembrando de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, lembrando de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que eu venha. Você vai vir comer esse pão, tomar o cálice, venha pensando nisto. Se eu existo, é por causa de Jesus. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados pela palavra, agora, somos repreendidos pelo Senhor, pela palavra, para não sermos condenados com o mundo. Vamos para São João, capítulo 13. Livro de São João, capítulo 13, a leitura para o lava-pés, verso 4 e 5. Jesus levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lo com a toalha com que estava cingido. Verso 12. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo. Que exemplo ele deu, não? Que legado ele deixou, hein? Em tudo. Eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Portanto, se sabeis estas coisas, o que ele disse? Bem-aventurados sois, se as fizerdes. Nós vamos orar. Pai Celestial, aqui está este pão, feito por mãos santas. Doravante simbolizará o corpo martirizado de Jesus no Calvário. Consagra, Pai, para esta hora tão memorial, tão significativa para nós. Doravante simbolizará o corpo martirizado de Cristo. Consagra nós também para tomar isto, com temor, verdadeira adoração. Este vinho, Pai, fruto da vide, pedimos, Senhor, consagrá-lo. Doravante simbolizará o sangue de Jesus, que nos lava e purifica de todo pecado. Santifica-o para este serviço. A nós, ao vir comer desse pão, tomar desse vinho, que haja mais vida cristã dentro de nós. Que haja mais saúde, que haja cura divina, que haja milagres, o doente receba saúde, o oprimido seja curado, porque isto nos símbolos também tem significado. Santifica nós para passar por esta mesa, com corações contritos, lágrimas na alma, dizendo: onde estaria eu se não fosse Jesus? Seria de mim se não fosse o Calvário? Pai, dá-nos esse sentimento cristão,
Em nome de Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. Assentai-vos, orem uns pelos outros enquanto o pão será quebrado.